Galera, hoje simplesmente o relato que eu vou fazer pra vocês será nada mais, nada menos do que épico. É tanta coisa que vai acontecer com o Arthur que eu garanto pra você que vai valer cada minuto que você vai ficar aqui até o final desse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais uma vez um relato de The Beginning After the End, novel essa que a gente já ama de paixão. Então, se você já não viu aí o último vídeo e tá meio perdido aonde a história está aqui no canal, já vem aqui ó, nesse linkzinho que vai ficar aqui nos cards para acompanhar a playlist e se situar direitinho do que está acontecendo. Mas antes da gente partir para o vídeo de hoje, eu já vou pedir para que você deixe aí aquele like do fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e, é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Também compartilhe esse vídeo e todos os outros vídeos do Nerdpack com pessoas que vocês possam achar aí que curtem o conteúdo que a gente faz por aqui, porque assim vocês nos ajudam cada vez mais a chegar nos tão sonhados 100k de inscritos. E ó, falta pouquinho para a gente chegar lá. Então, já passei os recados por aqui. Chega de delongas e vamos lá pro vídeo. Minha galera, depois do ranca-rabo que a Tessia teve aí com o Arthur, onde a gente teve aquela série de divergências sobre idade, questão de responsabilidade e maturidade de cada um dos dois, nós temos aí esses dois personagens, cada um no seu canto. É chegado então o dia do exército de Dikaten e de seus líderes fazerem então o pronunciamento sobre em que pé e quais seriam as estratégias a serem tomadas na guerra que já estava batendo as portas de todo mundo e já não tinha mais como negar que o conflito era eminente. O conflito que eu digo aqui, um conflito de grandes proporções, onde pessoas inocentes seriam aí de certa forma acometidas pelas atrocidades que estavam por vir. E é justamente por conta desse evento, por conta desse pronunciamento, que a gente tem um Arthur extremamente incomodado, porque foi dada a ele uma série de armaduras nada muito, vamos dizer assim, confortáveis, para que ele utilizasse no momento ali em que fosse ser feito o grande pronunciamento. O cara tá literalmente parecendo um pavão, com uma armadura toda lustrosa, cheia de runas, brilhando pra cá, brilhando pra lá, que na cabeça de qualquer pessoa que visse, traria aí um sentimento de poder, né, de majestosidade, mas pro Arthur que tá tendo que vestir toda aquela jossa, e para ele, que sempre foi acostumado a lutar de uma forma livre, leve e solto, aquilo ali tá parecendo mais ser um grande martírio. E também toda aquela quantidade de brilho deixava o cara com aquele sentimento de que, calma lá, rapaziada, eu não sou essa pessoa aqui que vocês querem fazer com que eu passe. Existe até uma serva ali no momento ajudando ele a vestir toda a roupa, até porque era muita armadura, galera. E aos olhos dela, o cara tá como? Pô, tirando onda, né? Todo mundo olharia ele e acharia ele o máximo. Inclusive, eles designam ali também uma espada pro Arthur, que é basicamente uma Dragon Slayer da vida. E o Arthur também acha aquilo extremamente exagerado. Tanto que ele próprio diz que já tem a sua própria espada e que não via muito sentido dele utilizar aquela espada ali que mais parecia meio que um pedação de ferro gigante. Ao mostrar todo o serelepe pra serva, a sua espada, ela simplesmente dá aquela olhadinha de canto de olho e diz que, ela é até bonitinha, né? Mas não é uma espada que traga aí um sentimento, uma sensação assim de potência, de coisa robusta. Enfim, né? O pobre coitado do menino Arthur, então, já deixa de retrucar as coisas e só vai utilizar aí o que mandaram ele usar mesmo e vamos que vamos. A Sylvie, para não perder nenhuma oportunidade, acaba dando aquela zoadinha de lei no Arthur, né? E eu não sei se vocês estão percebendo, a Sylvie, conforme ela foi envelhecendo aí ao longo da obra, né? Ela cada vez ela fica mais perspicaz, né? Ela fica com aquelas piadinhas ácidas ali a todo momento, prontinhas para saírem da boca. Aquela famosa linguazinha afiada. Tanto que quando os dois saem da sala, ela só dá aquela simples faladinha de que, nossa, todo mundo vai te achar maravilhoso com essa armadura, é porque ela não é nem um pouco chamativa. Enfim, né, não pode perder a oportunidade de zoar a família. Um detalhe curioso aqui, e que o Arthur até comenta com a Sylvie no momento em que eles estão se dirigindo ali à sala do teletransporte, o discurso foi decidido de ser feito lá em Etzstein, que é a cidade, se vocês bem lembrarem, que os navios alacrianos estão vindo a todo vapor para se aportarem ali na costa. Tanto que desde cedo nesse dia, todos os trabalhadores e moradores aí do Castelo do Conselho acabaram realizando esse procedimento de se teletransportarem para que todo mundo chegasse lá e tivesse a oportunidade de ouvir o discurso.
No primeiro momento, o Arthur acha até estranho essa decisão aí do Virion, mas parando para pensar, seria muito interessante que você conseguisse passar uma mensagem de que, apesar de você estar com seus inimigos à porta, ali estavam todos os elementos que eram necessários para vencer essa guerra. Ou seja, seria meio que uma forma de mostrar que, tipo, a guerra está vindo, mas nós estamos aqui preparados para poder enfrentar. Enfim, né, o próprio Arthur não entende muito bem qual é o motivo pelo qual o Virion quer que ele apareça ali na parada. Na cabeça dele, somente as lanças, que já eram figuras aí representativas de poder nesse continente, seriam suficientes para fazerem um relato para o povo, né? Mas enfim, ordem dada é ordem cumprida. E sabendo disso, o menino Arthur vai ali se dirigindo também logo para a sala do teletransporte, andando igual aqueles bonecão de posto, todo duro, sem mobilidade nenhuma, e logo ao adentrar a antessala que tem ali, que seria uma espécie de local onde a galera espera para poder utilizar o teletransporte, ele percebe logo as 3 lanças, né? Pelo menos as que sobreviveram ainda. O Byron, a Varai e a Aya. E logo fica claro que ele não é a única pessoa utilizando trajes vistosos nesse dia, vamos dizer assim. Até porque todos os outros membros que estavam ali na localidade, incluindo as lanças, estavam com umas roupas chamativas, umas roupas que exprimiam poder. O próprio Virion, que estava utilizando uma túnica negra aí por conta do luto pelo que aconteceu lá, que a galera foi gankada, inclusive um dos chifres gêmeos acabou morrendo. Se tu não tá ligado nisso, você tem que ver lá o último vídeo, vai ficar aqui nos cardzinhos. Mas enfim, ele já estava lá com uma roupa toda verdona, uma túnica verdona, um cinto dourado. O papai tava on para mostrar que ali tinha poder. E não somente as lanças estavam ali, os reis dos humanos e elfos também se faziam presentes naquela localidade, até porque eles também eram grandes figuras representativas do poderio de Dicáter. E figuras essas não deixam de notar a presença de Arthur Levin e bem fazerem notar também que ele estava crescido e que muito provavelmente muito mais poderoso. Inclusive o Blaine dá até uma faladinha com ele a respeito de que o rapaz seria extremamente necessário como um valoroso soldado na guerra que estava por vir. O Arthur não deixa de notar que provavelmente o efeito da guerra tá deixando o Blaine com um ar muito mais envelhecido. Ele até chega a notar como seus cabelos, que antes eram um castanho bastante avermelhado, já mostravam ali algumas mechas brancas saindo pelas pontas. Até porque, né, galera, imagina o estresse de ter que administrar uma população sabendo que tem uma guerra eminente batendo na sua porta com um inimigo que, vamos ser sinceros aqui, guarda muitas cartas na manga. Mas enfim, dentro desse encontro também nós temos a revelação de uma nova figura que ali está se exaltada por finalmente conhecer o Arthur. E esse é o Hadias, que acaba dizendo que ainda não teve o prazer de conhecer o Arthur, mas que ele sabia muito sobre o rapaz mediante aí as informações que o Elijah mandava para ele em suas cartas rotineiras. E aí que o Arthur acaba percebendo que aquele ali era o tutor do Elijah e ao mesmo tempo bate aquele sentimento de culpa por não ter conseguido salvar o rapaz a tempo. Tanto que ele pede desculpa diretamente pro Hadias por conta dessa situação. Mas o Hadias acaba entendendo, né, que ninguém é super-homem e consegue salvar todo mundo, e ele próprio chega a comentar que o Elijah sempre se metia num probleminha. A gente acaba descobrindo também que o Hadias aí, né, é o novo representante de força para os anões, tendo em vista que o rei anão e a rainha anã partiram dessa para pior de uma forma bem catastrófica. Mesmo tendo ali diretamente o tutor dizendo que o garoto não tinha culpa por nada que tinha acontecido, o Arthur garante, talvez até para si mesmo, dizendo que se houvesse alguma oportunidade do Elijah ele estar vivo e fosse possível salvar o rapaz, assim ele faria. Enfim, o encontro tá muito bom, tá muito legal, mas é chegado o momento de todo mundo passar ali pelo teletransporte, porque tá chegando o horário do pronunciamento. Nisso os reis acabam indo na frente e na sequência iriam as lanças, o Arthur e todo mundo que tinha sobrado por ali. E nesse meio tempo, onde o procedimento aí de teletransportar a galera começa, a gente é gankado por mais uma personagem que a gente até deu uma olhadinha lá atrás, mas nunca teve muita interação,
que é a Aya, que é uma das lanças aí dos elfos. Se vocês bem lembrarem, ela levou aquela cartinha marota que o Alduin, o rei dos elfos, mandou pro Arthur no momento em que ele tinha sido lá encarcerado injustamente, né? Momento esse que eu não quero nem lembrar aqui porque foi uma covardia das bravas. Mas enfim, águas passadas não movem moinhos, vamos virar essa página. E finalmente nós temos aí a Aya se apresentando formalmente pro Arthur, fazendo lembrar aí que eles já tinham se visto nesse encontro, mas só que eles não tinham nem tempo de ter trocado nenhum tipo de informação, né? Até porque a mulher apareceu lá igual um fantasma, entregou a carta, o moleque olhou pro papel, depois olhou pro lado, a mulher tinha sumido. A Aya, a gente pode notar muito nela aí que ela tem uma coisa meio sedutora, como se fosse um charme assim, uma coisa que deixa você com uma vontade de se aproximar mais, e a gente fica até meio se questionando se isso faz parte da personalidade da personagem somente, ou se isso também está relacionado às suas habilidades. Mas a gente até sabe, pelas palavras e pelos próprios pensamentos do Arthur nesse momento, que por conta da sua alcunha, né, de ser o fantasma, muito provavelmente ela tinha esse ar misterioso que rondava em volta dela, que a gente ainda não entendeu ou não sabe muito bem como funciona. Ele chega até a pensar ali que no momento em que ela dá a sua mão de uma forma tão graciosa pro rapaz, muito provavelmente ela estava esperando ser cortejada e receber aquele beijinho ali nas costas da mão, como um cavalheiro acaba meio que cumprimentando uma dama, né? Mas o Arthur nesse momento não ficou de firulagem não, ele simplesmente pegou, deu aquela apertada marota de brother e falou, é nóis. Mas enfim, né? Não foi essa ação que fez com que a moça deixasse de agir com toda a cordialidade com o menino Arthur. Nisso ela dá aquele sorrisinho maroto e diz que foi muito bom eles terem sido apresentados ali, deles terem tido essa oportunidade de se falar rapidamente, e meio que virando as costas e indo em direção ao teletransporte, o menino Arthur ele fica um pouco atônito por conta da situação e por conta de tamanha sedução que aquela personagem ali trazia simplesmente no seu olhar, na sua fala e na sua forma de se movimentar. Mas o garoto não tem nem muito tempo para poder ficar pensando nisso não, porque logo assim que a Aya se retira, a Varai, que até o momento estava extremamente quieta ali e sisuda, vem falar com o garoto, dando para ele as felicitações aí por ter alcançado o nível prata no seu núcleo de mana. E logo o Arthur também acaba pensando em como as duas personagens elas tinham personalidades completamente diferentes. A Varai, talvez, não sei, por consequência, ou talvez simplesmente por ironia do destino, ser uma utilizadora do elemento gelo, que é o elemento que cai muito bem a sua personalidade, né? Que é uma pessoa mais fria e centrada, reta e direta, enfim. Nesse momento de aproximação da Varai, a Sylvie não deixa de lembrar que foi ela que subjugou o garoto lá na escola e meio que prendeu ele. Então ela meio que bota suas garrinhas de fora, mas acaba sendo controlada ali pelo Arthur, que diz que Sylvie, águas passadas não movem moinhos. Eu já disse aqui nesse vídeo, deixa isso pra lá, agora tá todo mundo amigo aqui, aquele negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, todo mundo aqui tá junto. Mas enfim, né? Voltando pro assunto, o Arthur acaba retrucando que apesar da sua evolução, ele ainda tinha um longo caminho até chegar no núcleo branco. Simplesmente ali para ser interrompido pela Varai, que começa a dizer que talvez isso não estava tão distante como ele achava que estaria, o que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, sem entender o que ela quis dizer com essa fala, né? Tanto que o Arthur acaba retrucando o que ela queria dizer. Mas a gente acaba sendo interrompido por um Byron putaço batendo com o pé no chão e perguntando quanto tempo mais a galera tinha que esperar para passar pelo bendito portal e ir logo pro tal do pronunciamento, né? Isso que faz com que a galera ali comece a trabalhar com bastante afinco e libere a passagem do pessoal que ficou restante e a gente acabe saindo aí dessa antessala e indo finalmente para Epstein, no momento onde nós teremos a declaração oficial de guerra. E logo ao atravessar ali pelo teletransporte, o que dava meio que uma tripzinha assim para os personagens, que ao saírem lá do outro lado tinham até suas visões borradas e outros efeitos colaterais assim, como fazer uma viagem teletransportística, o Arthur já acaba chegando numa antessala novamente, só que ali existe uma sacada. E ali ele já consegue ter a percepção que lá embaixo existe uma multidão de milhares, talvez até milhões de pessoas aguardando pelo pronunciamento e também venerando ali, né, dando a sua calorosa recepção
aos reis que estavam já ali na sacada. O Arthur também faz bem notar que a Tessia, o Curtis e a Catelyn também estavam ali, né, como sendo aí filhos diretamente dos reis. Eles eram personagens que também exprimiam o poder daquela nação. O garoto tá meio atônito, sem entender muito bem o que está acontecendo, até que chega uma outra serva comentando que generais, se preparem que está chegando o momento. E aí o Arthur ele fica meio assim, sabe aquele memezinho do John Travolta, olhando pro lado, olhando pro outro, sem entender o que está acontecendo? General, eu não sou general, o que vocês esperam de mim aqui nessa bagaça, galera? Pô, eu vim aqui porque falaram que eu tinha que vir, mas eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. O Arthur acaba dizendo, minha querida, eu não sou uma lança, então, obviamente, eu não sou um general. Então, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, você poderia me explicar, por gentileza? Nisso, o Viren acaba dizendo pro garoto, segura a onda aí, 5 segundinhos que você já vai entender o que tá acontecendo, né? Nisso, o Viren, ele se prostra ali na sacada, em frente para toda aquela multidão, e a multidão, como se fosse algo automático, ao ver que ele iria fazer um pronunciamento, começa a se aquietar para ouvir atentamente as palavras daquele elfo que já tinha nas suas costas uma grande experiência, uma grande jornada dentro desse continente de Dikaten, né? Jornada essa até que já passou por outras guerras, então ele era um ser extremamente respeitado ali naquele momento. Nisso ele acaba comentando que durante todos esses conflitos existem muitos indivíduos que eles lutam de certa forma nas sombras, que eram seres aí que estavam colocando as suas vidas à prova dia após dia, meio que batalhando contra o inimigo, mesmo que isso não tivesse à vista de todas as pessoas. E isso fica bastante claro pra gente também, que sabe que a guerra até esse momento foi suprimida bastante por uma quantidade enorme de guerreiros, inclusive as lanças, que estão lutando em frontes impedindo que as bestas de mana controladas pelos alacrianos acabassem invadindo as áreas mais, vamos dizer assim, populosas, né? Áreas que tinham mais a vida ali civil e não fossem áreas preparadas para a batalha. E meio que se aproveitando desse discurso inicial, o Viren então chama as lanças ali presentes, o que deixa a galera ensandecida, cara. A galera começa a fazer um coro de lanças, lanças, lanças. Mano, o cara fica doido, até porque as lanças eram, além de seres muito poderosos, eles eram também, né, o verdadeiro marketing, o verdadeiro, tipo assim, filé mignon, aquela prime rib, tá ligado? Aquele bagulho de alta qualidade que Dikaten tinha para oferecer. E aí o Viren malandramente acaba comentando que apesar de só terem 3 lanças ali no momento, porque outras estavam realizando missões fora aí, né, por outros lugares e tal, o que faz com que o Arthur dê uma olhadinha de canto de olho assim pro Aldir de tipo, qual é, tio? Mentiu na cara dura, mas ao mesmo tempo entendendo que se você receber uma informação quando você tá querendo motivar o seu povo de que uma lança já partiu dessa para pior, meu camarada, eu acho que isso não motivaria ninguém não, tem o efeito extremamente contrário. Enfim, aproveitando-se disso, o Viren continua mencionando como as lanças elas eram importantes e que elas surgiram como uma forma de representação do poder e também da união, vamos dizer assim, dos 3 poderes, né, das 3 raças que acabaram criando o Conselho para meio que fazerem o melhor para esse continente. E ele comenta também que foi dito anteriormente que as lanças elas nunca seriam escolhidas meio que pela afinidade ou coisa assim, que também é meio mentira, né? Meio que tipo, tudo bem que eles são magos excepcionais, mas vamos dizer que cada um dos seus reis tinha sua predileção a quem ele iria escolher. Até porque rola um juramento de sangue e tudo mais, enfim. Se aproveitando desse momento e para inflamar ainda mais a hype da galera ali, né? Aquele sentimento de que família, bora lutar junto que vai dar tudo certo, confia. Aqui é 100% tranquilo que a gente vai tancar esses alacrianos e essa guerra já é nossa. Ele faz então aquele discurso que toca no peito do povo, tá ligado? Dizendo que tipo, toda lança sempre vai ser escolhida por mérito e não simplesmente por afinidade com quem faz a escolha e tudo mais. E por conta disso nós temos um guerreiro extremamente valoroso, extremamente leal, extremamente dedicado, que vai ser nomeado uma lança aqui agora. Esse guerreiro é Arthur Levin. E aí, provavelmente, nessa narrativa, até esse momento, você já deve ter compreendido, até manjado aí, de que isso iria acontecer. E isso corrobora bastante com a fala da Varai lá, dizendo que, pô, sossega, calma, seu núcleo branco já tá chegando.
Calma aí que talvez isso aconteça mais rápido do que você imagina. Rapaziada, o menino Arthur finalmente acabou recebendo talvez uma forma de reconhecimento a qual ele merecia por todos os esforços que ele realizou por esse continente até o momento, né? Então ele é chamado ali na frente para ser devidamente apresentado e nesse momento ele acaba cruzando olhares com todos os outros personagens que estavam ali. A gente tem uma Vará e um Byron com uma cara meio de... né? Eu não mando, né? Mandaram aí. A Aya tá extremamente felizinha, com aquele sorrisinho de canto de boca, como se dissesse e aprovasse a escolha de todo mundo. A Tessia tá com aquela cara de maracujá chupado, toda boladona por conta da treta que eles tiveram. Enfim, só que quando o Arthur ele é apresentado ao povo ali, né, aos milhões de anões, elfos e humanos que se reuniam ali em frente àquela praça daquela cidade grandiosa, a galera vai à loucura. Aquilo ali era como se fosse uma representação do próprio povo, até porque o Arthur, ele é uma pessoa comum, né? Todos esses outros aí acabavam sendo membros de famílias relevantes, pelo menos ao que o momento que a gente sabe, eles eram pessoas que já tinham uma espécie de prestígio dentro da sociedade. Mas não, o Arthur não, pô. O Arthur, ele era um cara do povo, ele era um cara normal, que veio de uma família normal, não tinha um sobrenome, vamos dizer assim, de uma família nobre, e era um cara que conseguiu, meio que batalhando, né, correndo atrás e tal, meter aquela meritocracia nas costas do moleque. Ele foi um cara que conseguiu chegar ao nível de uma lança, então imagina como que isso cai no ouvido do povo, né? É como se você estivesse dizendo, tá vendo você aí, que é um simples camponês, você que é um simples, sei lá, soldado raso, mano, você também pode fazer a diferença nessa guerra. Enfim, meio que se aproveitando também desse momento em que o Arthur acaba sendo nomeado uma lança ali pra todo mundo, o Viren joga a bola no peito do moleque e fala, rapaz, agora o discurso é contigo. Resolve aí que o pai já tá velho pra essas coisas. Meio sem entender e sem ter preparado nada, né? Sem saber que ele teria, assim, essa exposição toda no meio desse pronunciamento e que seria ele a pessoa que deveria fazer o pronunciamento. O garoto fica meio que perdido. Só que, de certa forma, quando ele chega ali no meio daquela multidão, pessoas ávidas esperando por um pronunciamento como se fizesse que suas vidas tivesse um pouco de sentido nos desafios que iriam vir dali pra frente. O Arthur, de certa forma, pensa do fundo do seu coração o que ele falaria, né, para pessoas semelhantes a ele, e tendo também conversado ali muito rápido com o Viren, sabe aquele quando você vai fazer a apresentação de trabalho de escola e você tem uma divergência e conversa com seu amigo ali muito rápido sem que ninguém perceba? Então, ele fez uma conversa desse tipo e o Viren passa para ele uma sensação muito de que não somente essas pessoas vão te ouvir porque você é um semelhante, né, porque você não é um nobre, você não veio de uma família requisitada e tal, e o que você vai falar vai parecer muito mais genuíno, mas também a gente sente que o Viren deposita muita confiança no Arthur, que o Arthur é a pessoa que, se a gente for parar para pensar direitinho, mais abdicou de tudo para poder evoluir e trabalhar nessa guerra. Porque, vamos dizer, existem certas casualidades que acabaram acontecendo com o garoto, que ele tem um vínculo com uma Azura, enfim. Mas ele não teve vida fácil para se preparar para esse confronto. Ele não teve e não sentou, vamos dizer assim, esperando que as coisas simplesmente acontecessem e caíssem no seu colo. Sendo assim, ele é, vamos dizer, uma representação muito forte do esforço que é necessário fazer para que se tenha uma forma, né, se tenha uma chance de enfrentar o exército de Alacre, que tem poderes ainda que a gente não tem o nível da mensuração. Mas enfim, né, o Arthur meio que incumbido dessa missão, sobe ali no palanquinho, ativa aquele dispositivo de amplificação de voz, o famoso microfone, e começa. E aí, cara, esse pronunciamento pra mim foi tão bacana que eu não vou nem narrar ele, eu vou ler ele aqui na íntegra pra vocês, e para que vocês sintam, acho que aquele calafriozinho que vem na espinha, igual a eu senti quando eu li pela primeira vez. Apesar da minha idade, li inúmeros livros sobre a história e a economia desse continente. No entanto, em nenhum desses livros explica o que faz seus cidadãos amarem seu país. Alguns historiadores especulam que é porque eles nasceram em tal lugar que eles têm uma inclinação natural para sua terra natal. Um autor que o nome de Jaspic Lenter argumentou que há um efeito complicado que começa com os líderes sendo capazes de sustentar seu povo até os pais serem capazes de alimentar seus filhos. Ele afirmou que, enquanto esse fluxo de segurança no sustento for mantido,
a lealdade natural ao país que o abastece é mantida. Eu digo isso porque não concordo com as duas afirmações. Eu acredito que a lealdade não é uma manobra calculada pelos cidadãos e nem é tão singular que vidas possam ser arriscadas com base na área em que alguém nasceu. Eu acho que é bastante presunçoso tentar encontrar uma única fórmula abrangente para a lealdade. Mas uma coisa é certa, a lealdade é sempre mais fácil de ser mantida quando os tempos são fáceis. É fácil torcer por seu rei quando seus filhos são bem alimentados e sua terra é próspera. É fácil reunir-se através de um exército quando você sabe que vai ganhar. Mas agora não é como naqueles tempos. Através dessa guerra, a sua lealdade para com este país, para com todo este continente, será testada, porque haverá momentos em que você será confrontado com a escolha entre morrer com o seu povo ou esperar viver com seus inimigos. O fato de eu estar aqui em cima agora representa a escolha que eu vou fazer quando chegar a hora para mim, mas não é por causa do meu título como uma lança. Minha lealdade não foi comprada, nem foi dada de graça. A minha lealdade a esse continente e a todos os que nele nasceram foi nutrida pela minha infância no campo, depois como aventureiro, como estudante, como professor e agora será provada como uma lança. Claro, este continente e seus líderes têm suas falhas, mas o que ninguém pode dizer é que eles não tentaram. A união dos três reinos para formar o conselho seria impensável há algumas gerações. Mas os líderes das três raças deixaram de lado seu orgulho e suas diferenças para se unir e compartilhar os recursos entre si para melhorar esse continente e aqueles que vivem nele. Embora a discriminação ainda possa existir, essa terra em que vivemos pertence a todos nós. E um pouco além dessa cidade está um exército a bordo de mais de 100 navios que se aproximam de nossas terras. Nós tivemos a opção de abandonar todas as vidas das famílias reais que serviam esse continente em troca de tomar nossas terras sem lutar ou de presumir com essa guerra uma escala maior e muito mais devastadora. O comandante Virion estava pronto para desistir de sua própria vida para proteger esse continente, para protegê-los. Mas eu disse que não era o dever dele, já que isso não afeta apenas as vidas deles e de sua família, mas a vida de todos aqui. E nesse momento, quando o Arthur ele já está fazendo toda essa narrativa, ele faz um sinal para que todas as pessoas ali, todas aquelas pessoas importantes que estavam ali em cima se aproximem, porque eles também eram representação dessa fala que ele estava colocando para o povo. E ele continua: prefiro lutar e arriscar morrer pela vida que amo aqui, em vez de trair meus irmãos na esperança de uma promessa de que nossos inimigos que já separaram famílias, podem ou não manter. Mas não me atrevo a falar por todos nesse continente. A única coisa que posso dizer com plena confiança é que, se tiver a chance, cada um de nós aqui em cima lutará até nossos últimos suspiros para proteger esse continente dos que se atreverem a nos invadir. E o momento após essas falas é muito épico, porque fica um silêncio ensurdecedor no meio do povo. Só que ao longe a gente acaba ouvindo uma voz aleatória começando a gritar: vida longa de Katem. E como se fosse um efeito dominó, essa pessoa que acaba dizendo aí vida longa de Katem, começa um movimento de vida longa de Katem gritado por aquelas milhares e milhares e milhares de pessoas ali embaixo. É como se o Arthur tivesse colocado para fora tudo que talvez todas aquelas pessoas tivessem um pouquinho lá no fundo dos seus corações. Aquela dúvida entre, vou lutar ou vou ceder ao inimigo, que é natural em todas as pessoas dentro desse momento, ela acaba levando aí uns pontos extras pro lado de que, vamos lutar. Tá todo mundo no mesmo barco, rapaziada. Esse negócio de tipo, vamos nos render aí e eles vão cuidar bem da gente, isso é balela. Todos os nossos momentos vividos dentro desse continente, tudo isso foi muito importante pra gente, independente se esses caras vão cumprir ou não o fato de que deixariam nós vivos, esse continente nunca mais será o mesmo se a gente se render sem lutar. E cara, eu fico imaginando como a novel ela consegue transmitir muitas das vezes um sentimento maneiro de construção dos personagens. Cara, eu vou ser sincero que eu tenho grandes problemas de imaginação. Geralmente eu leio as coisas assim e eu não consigo ter muita imersão de ficar imaginando e tal. Mas com The Beginning After the End, talvez por ser algo que eu já leio e a gente lê junto aqui, né? Por tanto tempo, uma obra que a gente sempre pauta junto aqui há tanto tempo,
Cara, é muito nítido você ver o desenvolvimento dos personagens e conseguir sentir eles como se fossem pessoas até próximas, velho. E como se não fosse o bastante já ter feito um discurso extremamente, assim, acalorado, né, que trouxesse as pessoas pra perto, ao desligar ali o famoso microfone, chamado nesse mundo de dispositivo amplificador, a Sylvie dá um pulinho singelo e acaba se transformando naquela forma de dragão gigante, o que acaba trazendo ainda mais aquela visão pra todo mundo que fica um pouco atônito ali, de que, pô, fica tranquilo que Dikaten tem poder, tá ligado? Nós não estamos de brincadeira aqui não, Dikaten também tem poder. Olha o nosso dragão bolado que nós temos aqui. Vocês sabiam que nós temos esse dragão? O Arthur fica até um pouco atônito, né? Porque ela acabou mostrando a sua forma real pra todo mundo, sem antes nem comentar nada com ele. E é aquele negócio, né? A Sylvie tá crescendo, galera. Ela já não é mais a nossa Zubumafuzinha apenas, não. Mas aproveitando-se da exposição da Sylvie, né? De se mostrar como um dragão, ele acaba sacando a tal espada que ele não queria utilizar, a Dragon Slayer da vida. E nesse momento aqui, Dragon Slayer, acho que ela acaba ficando um nome bom, né? Mas fica aquela espada gigante, sacando ali ela e meio que apontando pro alto, servindo como um símbolo de força daquele continente. Os cânticos da galera foram interrompidos por conta dessa surpresa, onde todo mundo ficou atônito, mas logo ali dentro da antessala, que ficava ligada ali na sacada, o Virion ficou extremamente assim impressionado, meio que falando, ué, mas você não tinha nada programado e falou isso tudo de forma tão assim, singela, tão real. Aí o cara deve ter pensado na cabeça assim, né? Pô, eu sabia que eu tinha que ter botado esse moleque pra falar, cara. Sabia que era ele que deveria falar. Enfim, tá todo mundo ali dentro muito impressionado com o discurso do Arthur e todo mundo com aquele sentimento de que algo muito positivo foi conseguido ali naquele dia. O apoio da população. A população agora sabia que a guerra iria acontecer, mas sabia que também todo mundo estava se esforçando para que ela tivesse menos perdas possíveis. O Curtis fica, pô, impressionado com a Sylvie modo dragão 100%. E ele até menciona que tinha ouvido uns boatos na escola de que ela tinha se transformado ali em dragão, mas ele não teve a oportunidade de ver, né? A Tessia, por sua vez, dá aquela olhada e ó, tá nem aí pra nada. Tanto que o Arthur pergunta pro Virion se provavelmente a Tessia ainda devia estar bolada com ele. Aí o Virion até dá aquela brincadeira, meu irmão, não sei se ela tá louca, se ela tá pistola, se ela tá com ódio e tal. Não sei qual adjetivo negativo que ela tem pra tua pessoa, mas que alguma coisa tem ainda tem. Mas enfim, todo esse climinha aí meio que de comemoração, né, por conta desse grande feito que tinha acabado de acontecer, acaba sendo interrompido com o Virion mostrando pro Arthur que seria uma espécie de moeda brilhante. Moeda essa que a gente acaba descobrindo que é o tal artefato que garante aí os poderes às lanças que são nomeadas, né? O Virion então comenta que há muito tempo atrás ele deu aí esse artefato pro Alduin, o seu filho no caso, e ele fez a nomeação das tais lanças então que a gente conhecia, que eram a Leia e a Aya, né? Mas a gente sabe que a Leia partiu dessa pra pior, né, rapaziada? Nesse momento então, o Virion acaba meio que oferecendo a relíquia pro Arthur e nessa forma meio que o garoto teria que fazer uma espécie de pacto de sangue com ele, mas ao mesmo tempo isso meio que daria um overboost no seu núcleo de mana e ele chegaria aí ao núcleo branco de forma quase que imediata. Apesar de ficar bastante tentado a meio que aceitar isso daí, de certa forma o Arthur entende que não há resultado sem processo. Tá vendo, maluco? The Beginning After the End também é lição de vida do dia a dia, rapaziada. Não tem jeito. Nisso, ele acaba dizendo que ele não quer levar pro garantido ter um upgrade de poder de uma forma tão rápida e intensa assim. Apesar de que seria bastante necessário que ele já fosse aí de núcleo branco para poder dar conta dessa rapaziada, né? Mas ele entende que é necessário que o crescimento dele seja gradual para que ele tenha completamente domínio sobre em que ponto ele está na sua escalada de poder. Ao ouvir isso, o Aldir, que estava ali por perto, acaba concordando muito e consentindo aí com a visão do garoto, que na sua concepção isso era o certo a se fazer mesmo. Porque apesar de ter um boost absurdo utilizar essa relíquia, de certa forma isso poderia capar
as suas capacidades naturais de evolução. Enfim, rapaziada, foi o pronunciamento que a gente precisava para simplesmente marcar talvez o início da guerra de fato, né? Para que o povo ficasse esclarecido do que os aguardava ali na sequência. E meio que, tendo feito esse pronunciamento, todas as pessoas ali em volta acabam utilizando o teletransporte novamente para que cada uma fizesse a sua função dentro aí da guerra que estava por acontecer. E nesse momento nós temos um Aldir que acaba questionando ao Arthur se ele estava preparado para essa guerra. E a resposta do nosso prota é nada mais, nada menos, que ele não iria simplesmente deixar que os Vitras fizessem as coisas do jeito que eles quisessem. E é meio que assim nessa pegada que eu vou terminando esse relato de hoje por aqui, com o nosso Arthur sendo elevado ao nível de lança, né, como sendo um dos grandes generais do exército de Katen, e também com ele mostrando todo o potencial de liderança que ele tem pela sua fala. Enfim, eu já vou logo encerrando esse vídeo por aqui, senão eu vou ficar mais uns 30 minutos falando sobre o progresso do Arthur, sobre a psique do personagem e como a cada capítulo e a cada situação ele se mostra cada vez mais desenvolvido e pronto para um combate ou pronto para enfrentar o que estava por vir, né? Mas enfim, galerinha, esse relato vai ficando hoje por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não deixe aí de deixar aquele comentáriozão do que você achou do vídeo, quais foram as suas impressões sobre o que a gente falou aqui e é claro, deixar aquele likezão de fortalecimento, se inscrever no canal se for a sua primeira vez aqui e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.